Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem são os candidatos a ser raiz racional de uma equação polinomial com coeficientes inteiros. Eu vou explicar a partir de um exemplo. Quais são as raízes racionais, se é que existem, desta equação aqui? Você nota que todos os coeficientes que aparecem aqui são números inteiros. O que eu estou procurando é um x que seja uma fração. Um p sobre q. P é um número inteiro. Q é um número inteiro e não pode ser zero, porque está ali no denominador. E vou fazer uma hipótese adicional. Quando eu olho para cá, eu vejo uma fração que já está toda simplificada. Dizendo de outra forma, o MDC entre o numerador e o denominador é igual a 1. Funciona assim. Se esta equação tiver alguma raiz que seja um número racional, então o numerador será algum dos divisores deste termo aqui, o termo independente. E o denominador será algum dos divisores deste termo aqui, o coeficiente associado ao termo de maior grau. Quando eu olho para este AN, eu imagino que ele é diferente de zero. Então é assim, ó. Quem são os divisores do 4? O mais ou menos 1, o mais ou menos 2, o mais ou menos 4. Se esta equação tiver alguma raiz que é uma fração, o numerador tem que ser algum desses números aqui. Divisores do 6. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Se esta equação tiver alguma raiz que é uma fração, então o denominador tem que ser algum desses números aqui. Surgem agora várias possibilidades. Por exemplo, eu posso pegar isto como numerador e isto como denominador. Menos 1 sobre menos 1, que dá 1. Vou pegar uns meio aleatórios. Eu posso pegar este como numerador e este como denominador, menos 2/6. Posso pegar aqui o menos 4 e aqui o 2, menos 4/2, que é o menos 2. E por aí vai. Se isto aqui tiver alguma raiz que é fração, o numerador é algum desses números, o denominador é algum desses números. Você vai ter aqui vários candidatos. E agora vai testando. O que eu estou falando é o seguinte. Por exemplo, se eu pegar o 1 daqui e o 2 daqui, 1/2, e substituir lá no lugar do x, eu noto que dá zero essa conta. Portanto, 1/2 é raiz daquela equação polinomial. Você vai ficar substituindo esses valores aqui e praticamente todos vão dar diferente de zeros. Talvez, como aqui eu estou falando de um polinômio de grau 3, você obtenha uma resposta zero, ou duas, ou até 3. Isso depende de cada situação. Às vezes não tem raízes racionais. Aqui no meu exemplo, eu já garanto que tem uma.
No exemplo que eu inventei, na verdade, as 3 raízes são racionais. Então, por exemplo, se eu pegar o menos 2 daqui e o 3 daqui, eu tenho o candidato menos 2/3, que de fato é uma raiz daquela equação. Você nota que quando pega o menos 2/3 e substitui no lugar do x, dá 0 como resposta. O mesmo vale para o 2, que foi obtido pegando o 2 daqui e o 1 daqui. Ficou assim então, ó. Se eu tenho uma equação polinomial com coeficientes inteiros, se ela tiver alguma raiz racional, supondo que essa fração já está toda simplificada, o numerador você vai procurar dentre os divisores do termo independente e o denominador dentre os divisores associados ao coeficiente de maior grau. Bom, uma pergunta bem razoável. Por que é que vale isso daí? Eu vou usar o exemplo aqui para justificar o processo. Aqui está a minha equação polinomial. Eu estou procurando raízes do formato p sobre q, que é uma fração já toda simplificada. Então eu fui lá e coloquei no lugar do x. Eu posso pegar e reescrever assim, ó, como p ao cubo sobre q ao cubo. A mesma coisa aqui, ó, p ao quadrado sobre q ao quadrado. Aqui é o p sobre q. E agora eu vou multiplicar tudo por q ao cubo. Eu vou pegar isto aqui e multiplicar tudo por q ao cubo. Olha como é que fica. Q ao cubo simplifica com q ao cubo. Ficou só o 6p ao quadrado. Q ao cubo simplifica com q ao quadrado, sobrando 1q. Olha como sobrou 1q aqui. Q ao cubo, com esse q, se simplifica de maneira que sobra um q ao quadrado. E ainda tem esse 4q ao cubo. Então, fiz essa multiplicação. E agora eu vou começar a trabalhar com o p de maneira isolada aqui. Este termo não tem p, então eu o subtraio dos dois lados. Este termo, 4q ao cubo, que estava somando, ele veio subtraindo. Então, este foi para o outro lado. E aqui, esses termos todos possuem o p, de tal maneira que eu sou capaz de colocar o p em evidência. Olha aqui, ó, p vezes 6p ao quadrado, dá 6p ao cubo. P vezes esse menos 11pq, dá esse menos 11p ao quadrado vezes q. P com esse menos 4q ao quadrado, fica esse aqui, ó, menos 4p vezes q ao quadrado. Agora eu noto o seguinte, o p e o q que aparecem aqui são números inteiros. E esta conta aqui, então, só envolve números inteiros. Isto aqui tudo é um número inteiro. Reescrevendo, eu tenho assim, ó, p vezes um certo número inteiro, que é essa coisa toda aqui, é igual a esse menos 4q ao cubo. Isso aqui é um número inteiro. Então, quando eu isolo esse K1, eu tenho aqui um número inteiro, porque o K1 é um número inteiro. Então, aqui pertence a Z. Olhando para cá, esse menos 4q ao cubo sobre P. Eu tenho aquela hipótese
de que a fração P sobre Q já está toda simplificada. Então, esse Q ao cubo com o P não se simplifica. Mas isso tudo é um número inteiro. Logo, essa fração toda, de alguma maneira, vai se simplificar. O que eu estou falando é assim, ó. Por exemplo, 4 vezes 5 ao cubo sobre 2. Aqui não dá mais para simplificar, mas aqui eu consigo simplificar. Ou seja, esse P aqui é um divisor daquele 4. É daí que saiu esta história aqui, ó. De que o P é um dos divisores do 4. Porque quando eu olho para cá, eu enxergo um número inteiro e esta parte não se simplifica. Então, se esta parte se simplifica, é porque o P é um dos divisores do 4. E de maneira bem parecida agora, eu vou ver aquele outro termo. Isso aqui, ó. Aquela história de que o denominador é um dos divisores desses 6 aqui. Como é que eu concluo isso? Eu vou continuar deste ponto aqui. Só que agora eu vou fazer contas trabalhando em cima do quê? Esse 6p ao cubo eu vou subtrair dos dois lados. Ele foi para o outro lado subtraindo. Aqui, aqui e aqui, eu tenho esse número Q, de tal maneira que eu posso colocá-lo em evidência. Olha aqui o Q em evidência. Quando eu multiplico isto, dá isso daqui. Olha aqui, ó, o Q vezes esse menos 4pq, fica menos 4p, Q ao quadrado. O Q vezes o 4q ao quadrado, dá o 4q ao cubo. E de novo, P e Q são números inteiros. Então, aqui eu tenho um número inteiro. Passando a limpo, ficou assim. E, finalmente, quando eu isolar esse K2, que é um número inteiro, o que é que eu tenho? Essa parte aqui não se simplifica. Mas isso aqui como um todo se simplifica. De tal maneira que é essa parte aqui que vai simplificar. Como aquele assim, ó, 6 vezes 5 ao quadrado sobre 3. Esta parte não se simplifica, mas essa aqui simplifica. Logo, esse Q aqui é um dos divisores do 6. Logo, esse denominador é um dos divisores do 6. Aí está a demonstração, mesmo que seja para este caso aqui, mas fica bem fácil de entender como se generalizar a ideia. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.